Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Flávia. Boa tarde. Eu sou a Flávia Heloísa. Eu já conheço a maioria de vocês. Espero que todos estejam se cuidando nesse momento tão sensível e tão preocupante, né, mundial. Tentaremos fazer o máximo para não perdermos, né, o nosso vínculo como profissionais da educação que somos. Como eu estou administrando a reunião tecnologicamente, né, então, às vezes, eu vou ter que aceitar a tiração de alguém, terá alguns percalços aqui. Então, vamos lá, conforme combinado, 16 horas. Antes dos meus colegas se apresentarem, eu vou passar para vocês o administrativo do nosso encontro, tudo bem? Será um encontro de 1 hora, nós discutiremos 2 textos e o vídeo que está lá do Moran, certo? A Neusimar fará a apresentação de um texto, o Marcos de outro, eles terão no máximo 20 minutos, e será uma discussão técnica científica dos textos, tudo bem? O que está escrito, o que esses autores escreveram sobre metodologias ativas, o que está na BNCC, na DRC, né? Nosso documento referência do Estado de Mato Grosso. E vocês podem ir no chat escrevendo. Se nós deixarmos os microfones abertos, vocês não irão nos ouvir, tudo bem? O chat será a nossa primeira comunicação. Vocês irão fazendo as perguntas, conforme a Neusimar e o Marcos forem pausando a apresentação, eu irei passando, lendo as perguntas para eles. Os últimos 20 minutos será o nosso administrativo, para falarmos da nossa prática perante a esse estudo científico das metodologias ativas tecnológicas. Tudo bem? Vou passar a fala agora para a Neusimar e depois para o Marcos, para iniciaremos. Boa tarde a todos e todas. Como minha colega Flávia já me apresentou, sou a Neusimar, sou professora, né, estou como formadora no Cefap. Estou no Cefap desde 2016 e minha formação é pedagogia. Alguns colegas eu já conheço, né, já trabalhei junto, ou por algum, assim, nos caminhos da vida a gente já se encontrou. E outros, a gente vai aqui neste canal, a partir desta primeira formação online, estreitar os nossos laços profissionais, principalmente, né? E alguns até laços de amizade. Sejam todos bem-vindos, eu espero que, a partir deste momento, que iniciou na segunda-feira, né? Essa primeira formação, a disponibilidade dos textos para vocês fazerem as leituras, a gente possa ampliar os nossos conhecimentos, a gente possa trocar experiências sobre metodologias ativas, que no decorrer das nossas conversas, a gente vai perceber que não é um tema novo, não é algo que ninguém tem experiência, nós já temos experiências em parte dessas metodologias. Como eu disse, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos nesta primeira formação, que tem como tema central as metodologias ativas. E sempre que nós nos propomos a falar sobre, a gente sai fortalecido, constrói um novo conhecimento, reforça algumas situações que a gente tem como verdadeiras, e retoma outras, e assim é o nosso caminho, assim é a nossa profissão, porque lidamos com pessoas, né? Acima de tudo, a gente precisa pensar nessa relação afetiva que deve existir, nessa relação de respeito que é nossa, né? Com os nossos pares, com os nossos colegas, e também com os nossos alunos, né? Que é o nosso público, que é o nosso objetivo principal.
Sejam todos bem-vindos. Espero colaborar com vocês nessa construção, nessa ampliação do conhecimento sobre metodologias ativas. Flávia? Marcos, passo para você a palavra. Pode se apresentar. Desculpa, eu estava aceitando participantes na reunião. Então, Marcos, a sua apresentação, por gentileza. Oi, estão me ouvindo aí? Flávia? Sim, nós estamos te ouvindo. Não está com microfonia? Não, não está. Pode falar. Tá bom, então. Então, a microfonia está só no celular mesmo. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Eu já conheço muitos dos colegas cursistas, eu sou o professor Marcos Morandi. Nós já tivemos alguns encontros formativos, entretanto, nenhum deles semelhante ao que estamos fazendo hoje. A proposta da metodologia ativa, ela já era uma proposta intencionada há anos, né? Não é algo novo, e, neste sentido, a gente Tá tranquilo o microfone? Parece que deu uma cortada. Tá dando... Só mudando aqui, a sincronização não está muito perfeita, mas tudo bem. Melhorou? Certo. Então, não é algo novo, é algo que já se tem discutido ao longo dos anos. Entretanto, nós vamos nos ater um pouco ao texto, né? O documento produzido pela Secretaria de Estado de Educação, para orientar as práticas pedagógicas no Estado de Mato Grosso frente às metodologias ativas, né? Então, será estritamente ligado a isso, a minha discussão, não vou tentar fazer o possível para não fugir. Fiz alguns apontamentos pequenos, né? Mas que ficarão lá disponíveis na plataforma para vocês, tudo bem? Então, a obra, metodologias ativas e a sua relação com o ambiente facilitador de aprendizagem, ela foi pensada a partir de algumas referências, né? Ela foi pensada principalmente para buscar contemplar a BNCC e os documentos de referência do Estado de Mato Grosso, né? Então, ele não foi produzido assim, à torta e direito, sem pensar, sem objetivo, afinal de contas, estamos falando da educação do nosso Estado, das nossas crianças. Então, ele foi pensado, primeiramente, com esse objetivo de produzir um alinhamento entre a base curricular nacional e o documento de referência curricular para o Estado de Mato Grosso, né? Esse documento que a SEDUC encaminhou para a gente, enquanto formação continuada, ele deixa bem claro que há muitas formas de percorrer o mesmo caminho. Vocês vão ler lá que está dessa forma. Quando se discute a questão das metodologias ativas, né? Muitas formas. Marcos, com licença, as pessoas querem a sua imagem, por favor. Eu estou sem imagem? Sim, só voz, por gentileza. Só voz? Vai ter que... Marcos. Oi. É que a web sua tá liberada no Note, ou no celular, você falando pelo outro aparelho. Aí o Mint, por acomodações, ele libera a imagem de onde está saindo o áudio. Aí a sua imagem no áudio está só a foto. Ah, entendi. Então, eu vou tirar o microfone do celular e abrir o microfone da câmera do notebook. Isso. Melhorou? Vai demorar um pouquinho. Deixa eu fechar o microfone do celular. Melhorou agora? Melhorou. Agora estou te vendo. Certo. Deu esse probleminha, não estava no começo, mas ele deu agora. Mas, enfim, eu vou fechar uma câmera, então.
Está dando microfonia de alguma coisa. Já estamos verificando. Ó, o Michel está com o microfone aberto. Aí. Fechou, beleza. Já fechou, Fábio. Michel, fechou. Isso. Deixa eu... Nossa, não, eu vou fazer o seguinte. Não, vamos Coloque o fone de ouvido no PC que vai funcionar. Pessoal, enquanto o Marcos vai se organizando e retornando para o ambiente, quero colocar um pouquinho para vocês sobre a plataforma Aprendizagem Conectada. Tá, vocês estão me vendo aí? Marcos, enquanto vocês voltam Pessoal, tá me vendo? eu vou... Sim, estamos te vendo Você e te ouvindo. está me vendo, Neusmar? Está me ouvindo? Estou ouvindo também. Ah, tá. Então tá. Ok. Pode continuar. Então tá bom. Então. É que eu já fiz uma providência aqui para resolver o problema, tá? Então vamos adiantar, então. Vamos lá. Então, veja bem, ele foi pensado com essa proposta do alinhamento na base no documento 10C, né? Ele destaca as várias formas de se trabalhar e de se percorrer um caminho que visa a aprendizagem através de metodologias ativas. Ele destaca a importância dessa prática enquanto estratégia para o professor organizar o seu trabalho, né? A obra discute também os conceitos abordados no contexto da didática, apresenta reflexões sobre a importância do planejamento, a cultura digital e a avaliação no âmbito da educação infantil até o ensino fundamental, uma vez que a DRC do Estado de Mato Grosso do ensino médio encontra-se em tramitação ainda, né? Ela reconhece o trabalho dos docentes, né? Frente a práticas metodológicas ativas, antes mesmo desse documento, né? Os professores já praticam estas metodologias ativas, embora às vezes até nem saibam disso, mas praticam isso, né? Toda vez que você envolve o aluno no contexto de uma atividade objetivando construção do conhecimento, você está praticando uma metodologia ativa. Precisamos avançar um pouco nesse conceito de entender que metodologia ativa é só a utilização dos recursos tecnológicos. Não, é para além disso. Os recursos tecnológicos vieram para dar um tchan maior na metodologia ativa, a partir do envolvimento dos diversos recursos tecnológicos que nós temos disponíveis hoje, né? Na verdade, a metodologia ativa ela vai oferecer ao profissional da educação uma ampliação das possibilidades estratégicas que ele pode construir para poder despertar o conhecimento nesse aluno, né? E automaticamente elevar o grau, o nível de conhecimento conforme diz a BNCC quando trata da questão das competências cognitivas e socioemocionais, né? Lá na parte 1, especificamente, tem uma frase bem no início, né, que é de Paulo Freire, que ele diz: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Paulo Freire. Bem, fazemos exatamente nesse momento o que está citando essa frase de Paulo Freire. Aprendendo a fazer a formação online, nós nos envolvemos diretamente com essa realização. E a aprendizagem, ela só ocorre na ação
de quem intenciona a aprender ou de quem intenciona... É que eu escuto a voz dele e eu não vejo ele. Mais propriamente, Será que tá a quem intenciona a ensinar. Tá? Não, eu já falei, a mãe não está mostrando nada, porque está aparecendo para a mãe. Então, a gente precisa Nossa, deixa eu melhorar esse entendimento em relação a essa... Pessoal, tem algum problema aí? Não estão me vendo, é isso? Está mostrando sim, mas está aparecendo aí, ó. Ok, obrigada. Oi. Alô? Pode continuar, Tem Marcos. pessoas dizendo que não está vendo, tem alguma coisa... Oi, eu não estava vendo, mas agora eu estou... Ah, tá. Não, mas que eu não estou mais no notebook, eu saí, eu só estou no celular, não há mais razões para ocultar a imagem, né? Sim, tranquilo. Mas tudo bem, vamos lá. Certo, então nós estamos nessa tentativa, nessa caminhada do aprender, né? A imposição da necessidade, agora por conta do isolamento social, nos levou a isso, né? Então, a obra coloca que o contexto, o protagonismo e a colaboração, eles são as bases fundamentais que vão sustentar as metodologias ativas frente a qualquer desenvolvimento de aprendizagem. Se você não tiver, considerando o contexto, se você não tiver o protagonismo de quem deseja aprender, se você não tiver a colaboração de quem ensina e quem aprende e dos colegas entre si que ensinam e aprendem, dificilmente nós vamos produzir uma metodologia ativa mais eficaz, né? Então, ele traz essa afirmação no seu texto. A construção do conhecimento, ela vai estar diretamente ligada às oportunidades, mas não só as oportunidades e os recursos que a gente tem que ter para fazer acontecer uma metodologia ativa, mas também ao como as pessoas se envolvem nesse processo de ensino-aprendizagem. Não adianta você ter 1 milhão de recursos e não fazer uso dos recursos que você tem. Então, a gente precisa entender um pouco isso, né? Mesmo há tempos atrás, haviam afirmações de que a gente não tinha materiais didáticos para trabalhar, que não havia cartolina, que não havia isso, que não havia aquilo. Hoje as pessoas dizem que não há computador, não há isso, não há aquilo, não há aquilo outro. Mas acontece que a metodologia ativa ela está ultrapassando essa barreira de que não tem isso, que não tem aquilo, né? A gente precisa avançar nesse sentido, certo? A ideia é expressa no conceito de método da obra. Essa obra traz o conceito de método, quando ele vai dizer, nesse conceito, a ideia de perseguição, de estar atrás de algo. E para você que está perseguindo alguma coisa, está correndo atrás de algo, você tem que percorrer um trajeto, tem que fazer um caminho. E nesse caminho você pode errar o percurso, voltar e refazer esse trajeto, né? Nosso trabalho, enquanto professor, ele vai expressar essa prática de metodologia ativa quando a gente busca as alternativas de formação continuada, a gente busca uma forma de oferecer ao aluno algo diferente para que ele possa aprender algum objeto de conhecimento que a gente pretende desenvolver durante a aula, né? Então, isso tudo é tido como metodologias ativas, né? Faz parte do conceito de método expresso na concepção de metodologia ativa. A obra também, ela vai trazer como exemplo de metodologia ativa a metodologia do arco, proposto lá por Charles Margaret, que na tentativa de ajudar as pessoas que chegaram na França como migrantes para trabalhar, ele recorreu a diversos recursos, né? E isso, então, configurou como uma prática diferenciada naquele momento, naquele período, né? Ele recorreu a desenhos, figuras, gestos, né? E hoje, com a tecnologia, nós podemos recorrer a isso para alfabetizar nossas crianças através, por exemplo, de emotions, figurinhas que nós temos aí, Facebook, WhatsApp e outros aplicativos que se pode ser utilizado para
poder provocar um processo de alfabetização. Nós já temos casos e depoimentos de pesquisas em que os professores e as professoras, principalmente na alfabetização, já têm conseguido ajudar algumas crianças na alfabetização a partir da utilização de alguns desses aplicativos, né? E aí esse arco da problematização do Maguarês vai trazer que deve-se partir da observação da realidade, dentro dessa observação levantar os pontos-chave, buscar uma teorização desse problema, né? Encontrar uma hipótese para a solução, definir uma hipótese para a solução, e depois, então, aplicar esses estudos na realidade. Ou seja, a metodologia ativa ela se ocupa muito mais do reflexo da ação da aprendizagem no contexto vivido por aquele que aprende. Deixa eu pular a tela aqui, que eu estou com apontamento na outra página. Aí, também no material, vocês vão encontrar lá aquela pirâmide da nossa capacidade de retenção daquilo que a gente aprende, né? Ele traz lá enquanto passivo, né? O que lemos, o que ouvimos, vemos, e o que ouvimos e vemos ao mesmo tempo, e ele traz lá um percentual de aprendizagem para cada um desses itens. Ele coloca, por exemplo, que 10% a gente consegue absorver e aprender do que a gente lê, 20% do que a gente ouve, 30% do que a gente vê e 50% do que a gente vê e ouve ao mesmo tempo, né? 70% a gente aprende do que falamos e 90% do que falamos e fazemos. Então, esses dois últimos itens tá ligado, então, mais ao ativo, né? A gente fala e faz ao mesmo tempo. No item 2, que eles vão colocar os aspectos gerais da organização pedagógica na aprendizagem ativa, ele aponta no documento que a DRC, fundamentada naqueles autores, Géres, Coronário, tudo escrito lá no texto, depois vocês poderão consultar, ele vai trazer a metodologia ativa com centralidade no aprender a fazer fazendo, né? Não adianta você querer um sujeito protagonista, um sujeito colaborador, mas um sujeito que aprende, mas não faz nada com aquilo. Então, se ele se encaixa nesse perfil, a ideia é que ele se torne essa pessoa ativa, que aprenda a fazer fazendo, a partir das suas próprias angústias, das suas próprias necessidades, né? E claro que tudo isso, né, a forma colaborativa, a forma ativa, enfim, é mediado por alguém, e esse alguém é o professor. Então, a metodologia ativas, na visão que está colocada no texto, ela nada mais é do que aqueles meios e recursos pedagógicos que vão possibilitar ao professor elaborar uma ação pedagógica mais definida, mais planejada, para que o aluno possa, a partir dessas metodologias, chegar a construir o seu conhecimento em torno daquele objeto de conhecimento que está definido para aquela aula ou para aquele momento de estudo, né? Nessa forma, o aluno passa a ser, passa a ser não, ele tem que ser o centro, né? O aluno é tido como centro há muito tempo, mas não é tratado como deveria ser o centro, né? Até porque não nos encontramos preparados para tal tratamento, né? Como já foi dito lá no início, o protagonismo, ele é a base fundamental para esse conhecimento, né? Porque o jovem, a partir do seu protagonismo, é que ele vai estruturar as habilidades e desenvolver as competências que estão previstas lá na BNCC, né? E aí, nesse sentido de construir essas habilidades e competências prescritas na BNCC, esse conhecimento, então, ele deve ser o quê? Ele deve ser um conhecimento que vai mobilizar ações nesses alunos para que eles realmente se tornem protagonistas. Quer dizer, essas ações serão protagonizadas pelos alunos.
E essas ações protagonizadas pelos alunos, elas precisam ser ações que visem melhorar as condições de vida desse próprio sujeito que aprende, que é o próprio aluno, na sua casa, na sua comunidade, enfim, na sua convivência, né? Então, o aluno, ele vai chegar na construção do conhecimento a partir desse protagonismo que ele terá em torno da necessidade de aprendizagem que ele tem, né? Também o livro vai trazer, ele vai trazer no seu contexto, a metodologias ativas deve mobilizar também as formas de registro de aprendizagem, porque você teve uma metodologia diferenciada. Você teve um trabalho todo diferenciado, mas você vai se agarrar a uma forma de registro que não é diferenciada, né? Então, é preciso que a gente também desenvolva novas formas de fazer os registros, né? E esses registros podem se dar de várias formas, o texto vai trazer lá, que pode ser de formas por textos orais, escritos, imagéticos, né? Filmes, né? Expressos por meio de músicas, documentários, né? Produzir esses documentários de curta-metragem, um seminário, né? Uma exposição artística, entre outras atividades que os professores acabam desenvolvendo. Por exemplo, eu já vi professor simular um tribunal de análise de conteúdo, por exemplo, né? Quer dizer, e pode-se recorrer a mapa mental, né, para poder estar fazendo, ou mapa conceitual, né, para fazer essas formas de registro, ou sintetização das temáticas e conceitos discutidos durante uma aula planejada pelo professor, né? Esses momentos todos de envolvimento do aluno, eles precisam ser considerados como avaliativo, porque se o aluno é protagonista, tem aluno que se envolve mais, outros que se envolvem menos, de maneira que aquele que se envolve menos ou que se envolve mais, é aquilo que ele tem condições de ofertar naquele momento para a construção do seu conhecimento, né? E isso tem que ser expresso em qualquer forma de registro, ser considerado para alguma coisa que venha a refletir no seu dia a dia. Por menos que o aluno se envolva, ou por mais que ele se envolva, essa atividade ela acaba acontecendo e reflete lá num seminário, numa feira científica, numa oficina, numa outra forma qualquer de organizar uma solução ou apresentação ou a culminância de um trabalho que esses alunos tenham estudado durante os momentos de aula, né? Então, toda essa forma de trabalho, ela deve ser considerada uma forma de registro e, mais embaixo, nós vamos falar um pouco, ser considerado como forma de avaliação também, né? Na verdade, essas formas de se trabalhar, elas também vão refletir naquilo que a gente fala assim, enquanto produto daquilo que o profissional da educação conseguiu produzir com a sua ação pedagógica, né? E a gente tem um pouco de medo quando se fala em produto, porque produto dá uma conotação de mercadologia, né? De produção para o mercado e tal, mas não, é um produto no sentido do conhecimento. O que culminou um trabalho que o professor começou a desenvolver com seus alunos? Culminou em quê? Pode culminar em várias situações, né? Nós temos experiências de escolas que desenvolvem projetos de contenção de despesas, por exemplo, com alimentação, contenção de recursos da unidade escolar, fazem planejamento de limpeza da área no entorno da escola, com projeto de recolher as coisas que ficam jogadas em volta. Eu não quero chamar aqui de lixo, porque nem sempre é lixo que se joga fora ali, né? Às vezes se joga alguma coisa que não pode ser chamado de lixo, né? Pode ser entulho, né? Então, isso tudo culmina em um trabalho que é reflexo de um trabalho do professor lá na sala de aula, né? Então, a gente precisa, nesse momento, tá pensando, enquanto metodologia ativa,
enquanto uma geração de um produto daquele objeto de conhecimento trabalhado em sala. Esse produto é a geração do conhecimento com reflexo no dia a dia dessa criança. Porém, a questão vai ser ligada ao planejamento, né? Planejamento geral da unidade escolar, né? O PPP, por exemplo, né? Ele vai ter que sofrer alguns indicativos dessas formas de se trabalhar com atividades um pouco mais, digamos assim, ativas, né? De envolvimento dos alunos nessa produção desse produto chamado de conhecimento, né? Claro que isso tudo não vai negar aquele conhecimento que o aluno traz, não é nada disso, né? A partir disso, avançar para uma cientificidade um pouco mais elaborada, né? Como eu falei de planejamento, a gente precisa observar no texto que nós estamos discutindo, está escrito que as metodologias ativas ela vai passar literalmente pela necessidade de um planejamento que tenha um foco mais virado para atividades pedagógicas dos professores. Porque desenvolver qualquer atividade em sala de aula, ela é fundamental que seja planejada. Se o planejamento for considerado enquanto metodologia ativa, com as diversas possibilidades que existem, provavelmente o sucesso será mais garantido. E esse planejamento, ele passa por vários momentos, né? Como nós já falamos um pouquinho anterior, o planejamento do PPP, por exemplo, que envolve toda a comunidade, né? Que é o documento geral da escola. Nós temos o documento anual, né? O semestral, o bimestral, né? O semanal, o mensal, o diário, enfim. Tudo isso é um desdobramento de um plano maior da unidade escolar, que é o PPP, que, por sua vez, está embasado na BNCC e na DRC. Então, é uma questão de planejamento vindo num efeito simétrico, quer dizer, uma coisa vai obedecendo o que está dizendo a outra, né? Então, é preciso, nesse planejamento, considerar todas essas situações. A concepção de metodologia ativa, então, ela vai trazer para a gente a descentralidade da alfabetização lá da língua portuguesa e da matemática, por exemplo, né? Acreditou-se muito tempo que a alfabetização era responsabilidade desses profissionais. Há uma tendência, com a diversificação de metodologias, que essa alfabetização seja melhor desenvolvida, uma vez que todos os professores estarão se envolvendo nessa alfabetização, né? E isso vai fazer com que o processo seja mais seguro para o conhecimento dessa criança, né? Então, nesse sentido, cada professor vai se envolver nesse processo dentro da visão do seu componente curricular. E eu não estou falando aqui só do professor de área, eu estou falando lá do professor, lá das turmas iniciais, que tem a unidocência, ele vai navegar por todas as áreas do conhecimento que já faz isso, né? Com essa variedade de metodologias para que facilite mais a compreensão desse aluno, né? Esse aluno, caso não tenha conseguido, a hora que ele chegar nas turmas mais adiantadas, os professores vão ter que continuar esse trabalho no sentido de resgatá-lo com essa visão, né? A partir dessas metodologias ativas. Então, um planejamento que, para que ele seja bom, ele precisa contemplar as diversas dimensões, né? E aí, essa contemplação tem que se dar numa perspectiva inclusiva, né? Nós não podemos deixar de fora, né, aquilo que estabelece os documentos oficiais. O tempo... Fechando? Certo, vamos fechar então. Já deu tempo? Sim.
Tá certo, então, estou fechando. Então, quando se fala em inclusivo, você tem que lembrar de todas as facetas que existem para ser contemplada enquanto aprendizagem, né? A educação especial, a do campo, a indígena, quilombola, onde existe, é claro, né? E aí, dentro dessas especificidades, as habilidades e competências previstas nesses documentos oficiais, BNCC e DRC, para que contemple realmente o direito de aprendizagem e o desenvolvimento das competências nos alunos, tá? Gente, obrigado por enquanto e passo a palavra para a Flávia. Vamos compartilhar. Ok, seu Walter. Colegas, agora iremos ouvir a professora Neusimar. Eu tirei a minha imagem porque está lento imagem e som, tá? E contribuam no chat com perguntas sobre os textos. Ao final falaremos da nossa realidade, tudo bem? Confirma com ele se tá. Vê a imagem, respondam no chat, por favor. Não, só Tá carregando aí. Está carregando. Sim. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o texto de José Moran, que fala sobre a mudança, né, que deve existir na educação para que se considere que a gente trabalhe a metodologia ativa, mas dentro da tecnologia. O nosso texto, ele traz esse foco, metodologias ativas usando as tecnologias digitais. Mas nós sabemos que a metodologia ativa, ela não é só o digital. Quando se fala em metodologias ativas, alguns colegas já têm até colaborado aqui não está a tela cheia, Flávia. Acompanha do lado de cá. Então fica do lado de cá. Não, pode ir lá. Pode ir lá. Enquanto eles colocam, continuo. Então, ele coloca para nós que essa metodologia ativa, considerando as tecnologias, ela é muito importante no dia a dia da educação. E o autor também nos diz que essa mudança precisa ser urgente. Só que a gente vai fazer algumas reflexões ao longo, né, deste trabalho. Sim, pode deixar nessa tela. Obrigada, Flávia. Neste texto, ele destaca algumas situações, como as mudanças que devem existir na educação para considerar-se as metodologias ativas, o que são essas metodologias ativas na educação, quais são os modelos educacionais mais inovadores que a gente usa, que deveria usar, na verdade, né, que nós estamos no início do processo para equilíbrio, né, para que a gente possa fazer com que a aprendizagem, com que o aluno seja o protagonista deste processo de aprendizagem. Pode passar a tela, por favor, Flávia? Eu começo a me aprofundar na nossa conversa fazendo essa pergunta. Qual o caminho que vamos escolher? Porque o autor, ele diz assim, que para que a gente possa fazer uso e dizer que estamos dominando as metodologias ativas digitais, nós temos que fazer escolhas na educação. E essas escolhas nos impelem a mudanças, tá? Dizendo que nós temos que mudar. Então, eu digo para vocês, eu pergunto, nós vamos fazer vamos escolher qual caminho? O mais suave ou o mais amplo? Ao longo do texto, ele discorre sobre isso e faz com que a gente possa refletir o que isso quer dizer. Quando a gente vai fazendo a leitura, a gente vai percebendo que, colocar o nome, abre o mesmo microfone que e faz a pergunta. a gente diga que nós já usamos as metodologias ativas, nós ainda estamos muito no início, né? Precisamos ampliar os nossos conhecimentos. E uma coisa tem que ficar clara, em nenhum momento está descartado a presença do professor nessa metodologia ativa. Ele é o mediador deste processo.
O professor é que Não, só falar isso, precisa ela tem dominar, precisa conhecer todo este processo para que ele possa motivar, para que ele possa mediar o aluno de forma correta. Então, a primeira mudança que deve existir é para nós, enquanto profissionais, né, da educação, professores que somos. Nós que precisamos nos inteirar do que significa essa metodologia. Qual é essa forma de trabalho que nós devemos nos apropriar para que a gente possa dizer que nós queremos a mudança para o nosso dia a dia, para a nossa educação. A próxima, por favor. Então, aquilo que eu disse, quando eu faço esse questionamento, né, não sou eu, mas o Moranca, ele diz assim que para que a gente possa continuar neste processo, a gente precisa dessa mudança radical. Quando a gente diz mudança radical, a gente não pode ignorar que dentro dessa mudança, a gente precisa compreender o que a base nos traz agora, o que são as competências, quais são as habilidades, o que significa isso no processo de mudança. Então, trazendo a base para a nossa realidade, os documentos de referência para esse momento de aprendizagem, né, significativa, onde o aluno é o sujeito do processo, primeiro a gente precisa ter claro qual é o conceito que a base nos traz sobre o que é uma competência, sobre o que é essa habilidade, né, que as pessoas, elas podem ser hábeis em algumas situações, mas não ser competente. Então, competência demanda de saber fazer algo e saber, a partir dessa situação, a gente buscar outros caminhos, né? Então, quando nós nos propomos a essa mudança, é perceber isso, que às vezes nós vamos nos desacomodar, sair da situação que a gente está para buscar outros conhecimentos. E é isso que às vezes nos causa assim um certo medo. Alguns profissionais que já estão na educação há algum tempo, quando a gente fala do uso dessas tecnologias, é como nós estamos vivenciando agora, né? Esse momento de formação online. Para nós é novo, é diferente. Isso causa um certo incômodo em alguns momentos. Já outros profissionais que são mais novos, estão chegando, eles já dominam um pouco mais essa tecnologia. Então, quando a gente vai para este processo de evolução, a gente percebe que em alguns momentos, né, a gente fica um pouco incomodado. Mas ele diz para nós que a gente precisa fazer essa escolha, né? Nós não podemos ficar nesse impasse, porque essa evolução, essa mudança, e é uma mudança radical que ele nos pede, vai fazer com que nós possamos oferecer aos alunos ferramentas necessárias para que ele seja competente, para que ele consiga construir o seu projeto de vida, para que ele consiga, construindo esse projeto de vida, ele consiga viver no ambiente, na sociedade que ele está, tá? Próxima, por favor. Porque não adianta nós queremos propor algo que não esteja relacionado com o cotidiano escolar. Antes, o Marco já dizia, as metodologias ativas, elas estão presentes há muito tempo em nossas vidas. Alguns professores já tornam esses alunos proativos, já tornam esses alunos protagonistas, ou pelo menos tentam. Então, sem nenhuma dúvida, a gente precisa rever os nossos espaços. Essa é uma das primeiras mudanças que a gente precisa repensar, né? Que o espaço de aprendizagem não pode ser considerado só a sala, as 4 paredes, com as carteiras, com as cadeiras, em alguns locais até poucas mesas e cadeiras, enfim, a gente precisa repensar esse espaço de aprendizagem, que a gente considera como espaço de aprendizagem. Eu sei que muitos colegas vão colocar, mas as nossas discussões vão muito além, é isso mesmo. Nós precisamos perceber que os espaços de aprendizagem hoje não é mais só o espaço da sala de aula. Então, outra situação que o autor nos aponta é que a gente não pode ignorar que esse conhecimento
ele vem, né, ele vai se dar, ele vai se acomodar, ele vai se fazer a partir das competências cognitivas, dos conhecimentos pessoais, a sua relação com a sociedade. E outra situação que é muito importante é que a gente, quando considera metodologias ativas, o aluno como protagonista da sua aprendizagem, a gente vai perceber que aquele conceito que nós tínhamos há um tempo atrás, de que só o professor dominava o conhecimento, ele deixou de existir já faz algum tempo, né? Então, nós precisamos retomar e perceber que quando iniciamos o nosso processo seletivo, nós, quem é unidocente, que trabalha com uma ou duas turmas, ou para quem é professor de disciplinas, que trabalha com várias turmas, a gente precisa já, a princípio, perceber que nós vamos ter muitas informações, né? Por isso que é nos cobrado a mudança. Porque para que eu possa mediar esse conhecimento, eu preciso também conhecer. E quando a gente fala das metodologias ativas tecnológicas, nós sabemos que muitos dos nossos alunos não têm acesso, como alguns colegas já pontuaram, mas muitos, eles têm mais facilidade, né, em dominar esse conhecimento. Então, para que as mudanças aconteçam, a gente precisa fazer algumas escolhas. E essas escolhas é do professor, mas não somente do professor. Essas escolhas é da instituição que nós estamos. Qual é o projeto que a escola que eu trabalho tem? Como a escola vê essa criança, esse adolescente, esse jovem hoje na dinâmica da aprendizagem? Ele considera, ele, que eu digo assim, a instituição considera esses alunos como seres pensantes, que já traz uma relação com outras pessoas, que já traz uma relação com a sociedade que ele está inserido. Então, a gente precisa ir fazendo essas perguntas para nós mesmos, e nos momentos que nós estamos lá, no início do ano letivo, no momento do planejamento, que o Marcos falou, nós fazermos essas perguntas para os nossos colegas, para a nossa equipe, que a gente está lá junto, né, no nosso dia a dia. Então, assim, Keller e Franco, dentro do texto que Morin que usou esses autores, ele diz assim que as mudanças precisam ser além. O currículo precisa também ser revisto. Porque não adianta a gente ficar dizendo assim, olha, um professor usa de recursos diferentes. 2, não, mas a instituição, qual que é a proposta dela? E aí é uma hierarquia, né? Um efeito cascata. A gente pode usar um termo assim, que se a nossa secretaria, a SEDUC, enquanto mantenedora, nos der o suporte através da formação para os gestores, para os professores, aí nós vamos, em sequência, conseguir fazer essa mudança acontecer. Então, por isso que, quando nós fazemos a discussão sobre o uso das metodologias, sobre o uso das metodologias ativas, nós vamos ter algumas interrogações ao longo do caminho, tá? E essas interrogações bem pertinentes. A gente precisa avaliar, sim, o momento que estamos vivendo, o que nos é ofertado enquanto formação, enfim. São várias interrogações, né? São vários questionamentos que nós vamos nos colocando, porque eu digo e me ponho também neste papel de perguntar como está essa condição, como está o conhecimento, nós estamos tendo como, né, recurso essa formação ou não, enfim, são vários os questionamentos. A próxima tela, por favor. Ao nos propormos a essas adequações, né, a gente vai mesclar. Aqui o texto, ele fala especificamente de um trabalho, de uma mudança, que é trabalhar com formação, com a educação online. Ele diz assim, que primeiro nós temos que dominar, conhecer como que é a proposta, para depois nós fazermos o trabalho.
Então, o autor, ele fala assim, olha, a educação à distância não quer dizer que vai ter recursos lá na plataforma, vai ter um ambiente online e tudo tá bom. Não, a gente precisa rever como vai ser isso. Então, por isso que eu digo para vocês, antes de propor uma ação, uma metodologia, ou usar esse recurso, um exemplo, a nossa ferramenta aqui que a gente está usando agora, para fazer a webconferência, nós, enquanto formadores, tivemos que conhecer um pouco dessa ferramenta. E no próprio texto, o autor diz assim, que em alguns momentos a gente precisa buscar esse conhecimento com o processo caminhando, tá? Não vamos pensar que a gente vai ter um tempo para se apropriar das ferramentas, dessa tecnologia, que não vai ser assim. Os dados nos mostram que nós precisamos rever as nossas metodologias, a nossa forma de trabalho, né, no dia a dia com os nossos alunos. A gente pode usar, sim, de materiais escritos, usar a oralidade, usar materiais audiovisuais. Isso não quer dizer que a gente tenha que estar online. Quando a gente fala do uso dessas tecnologias digitais, nós podemos fazer, que eu digo, o professor, ele faz o planejamento, ele é um curador, a gente pode usar essa palavra. O professor dominando, sabendo qual o objetivo que ele quer atingir, quais as habilidades que ele quer atingir, ele vai fazer o seu planejamento e, neste planejar, ele vai incluir esses objetos que eu já falei. Pode ser escrito, pode ser um momento... eu vou agora falar um pouco dentro da pedagogia, eu sei que muitos professores fazem, mas a roda de conversa, né? Antes, no seu planejamento, para fazer a introdução, a contextualização do assunto. Então, assim, trabalhar de forma ativa, com metodologias ativas, a gente pode fazer uso das tecnologias sem estar previamente conectados, sem estar, né, ligados à internet. Então, a gente precisa diferenciar que a gente pode usar esses objetos, né, fora da internet. Quando eu digo assim, nos materiais audiovisuais, as músicas que nós usamos muito, né, no processo de alfabetização, a partir da música a gente vai criando outras formas de apresentar essa ferramenta para o aluno. Então, é mais ou menos neste viés do que é ser metodologias ativas. Próximo, por favor. Oi? Então, o texto também, o autor, Mohan, também nos diz assim, que são muitos os desafios que nós vamos ter nessa transição, nessa escolha de uma educação onde nós usemos de metodologias ativas. Então, nós vamos ter desafios e atividades que precisam propor desafios. Então, agora, olha, nós estamos nos propondo este desafio, que é aprender ao uso de várias tecnologias, de várias ferramentas tecnológicas digitais. Mas, quando eu vou transpor este conhecimento lá para a sala de aula, o que é que pode ser desafiador para o meu menino de primeiro ano? Quais os recursos que eu vou propor, que eu vou levar, que vai fazer com que esse aluno pense, com que esse aluno se movimente, né? Então, outro desafio para nós, o Marco já citou, é o planejamento. Planejar a partir das habilidades propostas para cada ano, né? Com o documento de referência no estado de Mato Grosso, nós temos uma base a ser seguida. O que está escrito é a base, é o mínimo, né? A partir dali nós podemos usar da nossa criatividade. Então, planejar pensando nesses desafios, para nós é um desafio também, porque a gente precisa sair dessa acomodação e melhorar o nosso conhecimento. Como eu já tinha dito, quanto mais próximo da vida das crianças, dos alunos, dos adultos, quem trabalha com adultos, quanto mais próximo da vida do educando, do aluno, melhor ainda. Ele vai conseguir se arranjar socialmente, vai conseguir
perceber o uso dessa aprendizagem socialmente falando. Como eu já tinha dito, né, a gente tem sempre que fazer a pergunta: quais as competências que a gente quer desenvolver? Quais as habilidades que a gente quer desenvolver nesse aluno? Né? O nosso planejamento, há um tempo, dentro da nossa escola, eu não sei se eu posso usar esse termo, tradicional ou padronizada, nós partimos do conteúdo para o objetivo, né? Então, agora a gente precisa fazer o caminho inverso. O que esse aluno já tem de conhecimento? Então, eu acredito que a maioria de vocês já tem, que a gente precisa fazer esse diagnóstico. Então, a partir do que ele já tem, eu vou dizer, olha, no ano 1, ele precisa desenvolver tal habilidade, mas ele não tem. Então, o que eu vou propor? Então, por isso que eu digo que é um desafio, né? A gente estar constantemente fazendo essas perguntas no momento do planejamento. A próxima, por favor. Dentro do texto, ele fala também desses modelos inovadores, né? Que pode acontecer na nossa... na educação, nossa, né? Não é só nossa, de todos nós, na educação. Alguns autores orientam que é preciso reorganizar a nossa forma de abordagem. Ou seja, as metodologias, elas precisam envolver o grupo. Então, quando eu vou fazer esse planejamento, quando eu tenho esse diagnóstico, eu penso, qual vai ser a forma de organização da minha sala? Hoje eu vou propor qual tipo de método, qual forma de trabalho, né? Então, em alguns momentos, ele retoma aqui, quando ele fala desses modelos inovadores, desse desafio que as escolas têm, né, de rever a sua forma de aprendizagem. Porque quando a gente traz para o dia a dia, aprender ativamente, através das situações, problemas, através de desafios que eles tragam para nós, através dos jogos, através das atividades, das leituras. Então, a gente combina os tempos, a gente organiza, em alguns momentos, esse trabalho, ele pode ser individual, ele pode ser em dupla, ele pode ser em grupo, enfim, são várias situações, vários tempos, né, que a gente pode organizar, várias formas de trabalho. E o autor, ele destaca para nós que o trabalho feito através de projetos é muito importante. Ele vai fazer com que o grupo busque, porque uma das metodologias que ele cita para nós no texto é a metodologia de aula invertida, ou seja, o aluno sai com o que ele tem que pesquisar. O aluno sai com o professor, né, passa para o aluno essa incumbência, né, de pesquisa, para que ele traga para a sala de aula, um momento da sala de aula vai ser para as discussões, vai ser para o tira-dúvida, né? Então, ele inverte o processo. Por isso que eu digo que é importante, neste planejar, a gente pensar neste coletivo. O trabalho pode, sim, em alguns momentos ser feito individualmente, mas principalmente de forma coletiva. Tá? O projeto, ele pode ter projetos pessoais, mas ele vai envolver também o grupo, né, que a gente está trabalhando. Quando a gente media essa condição, né, de conhecimento. Próximo, por favor. Então, o autor também, ele fala para nós que essas metodologias de aprendizagem, ela se dá a partir dessas situações reais, como eu já falei, né? Ela vai facilitar. Porque, pensem, como eu acho que grande parte de nós, que aqui estamos agora, fomos alfabetizados desta forma, em que o professor chegava, fazia a exposição, fazia a explanação do conteúdo, e a partir dali ele colocava as atividades que ele avaliava que está relacionado àquele conteúdo, que está relacionado àquele assunto que foi discutido, e o aluno ia, né, no seu dia, com o seu caderno, fazer o registro se realmente havia aprendido, né, o que o professor explicou. Então, agora, ele propõe situações inversas, né, que a gente
parta das situações problemas, das situações reais. Não quer dizer que nós não vamos trabalhar as situações que são cobradas, no registro correto. Vou falar aqui das formas gramaticais, da correção ortográfica, enfim. O que isso pode ser usado, só de uma forma que parta de uma situação problema, né? Eu, como professor, sei do que eu estou falando, o que eu preciso, né? Fazer com que esse aluno aprenda essas regras, essas situações de conteúdos que são necessárias, tá? Envolver os alunos para que eles percebam, né? Protagonistas, para que eles possam resolver esse problema. Eles trazem para nós o problema, mas eles que também vão resolver com a nossa orientação, com a nossa mediação. Nós vamos indicando os caminhos e eles é que vão fazendo a pesquisa. Por isso que é importante a gente pensar que no espaço de aprendizagem, todos os espaços são importantes, né? Dentro do próprio espaço escolar, conhecer os espaços que nós temos, né, é muito importante. Quem está no campo, fazer uma pesquisa dos espaços do campo, quem está na cidade, fazer uma pesquisa deste, né, tempo, desse espaço que tem na cidade, e assim, sucessivamente. A gente vai trabalhar com aquilo que é a realidade, com aquilo que é a nossa situação, problema do momento. Próximo, por favor. Oi. Neusimar, Sim. chegamos às 17h02. Quero pedir aos professores se eles aceitam mais 15 minutos, porque nós atrasamos um pouquinho para que os colegas conseguissem acessar. Respondam no chat, por gentileza, que a Neusimar termina para nós participarmos. Pode ser? Neusimar, vários sim, sim, sim. Tranquilo. Então, eu vou voltar à apresentação. Beleza. Aí você, mais em 5 minutinhos, 7 minutinhos, para que nós possamos atender os professores, tudo bem? Obrigada, colegas. No texto também, o Moran fala para nós do ensino híbrido, né? Então, a aula invertida, eu não sei se eu fui clara, o aluno é que traz as situações, o aluno é que traz as situações problemas, né? Isso tudo com a mediação do professor. E agora, no ensino... Pode passar essa lâmina, Flávia, por favor. Próximo. No ensino híbrido, ele vai falar dessa aprendizagem, que é um equilíbrio. E aí é aí que eu digo para vocês, colegas, que nós podemos atuar, né? Porque nós não vamos fazer uso só de ferramentas tecnológicas digitais. Nós podemos fazer uso, eu vi que em outros momentos os colegas perguntaram como que nós, que não temos a disponibilidade, né? Hoje nós sabemos que as nossas escolas estão com poucos recursos, né, em função de toda esses reajustes, esses cortes salariais, de verbas, né, que as escolas têm tido. Quando a gente fala do recurso tecnológico, computador, a maioria das escolas não tem mais, né? Há algum tempo teve laboratório, poucos que agora têm, mas ele diz para nós que é possível a gente fazer um equilíbrio ou fazer uma mistura, né? Ele usa um termo em inglês, mas que quer dizer misturar, combinar algumas metodologias. São desafios que a gente precisa fazer a leitura, tomar conhecimento de como são as regras, como trazer isso para a realidade nossa, como eu já havia dito antes. Então, aí a gente pode mesclar com desafios, com atividades, com projetos, até jogos, né? A gente pode trazer para a nossa sala de aula, e aí vai depender de cada realidade dos professores analisar quais são as atividades, quais são os projetos que dá para desenvolver com minha turma, ou com as turmas que eu estou atuando.
Então, retomo aqui para dizer que esses grupos, eles, né, a organização dele tem que ser neste sentido, de que haja colaboração, que cada grupo possa ser construído, um completando, né, a aprendizagem do outro. Próximo, Flávio. Já estou finalizando. Aqui eu trago para vocês, só para a gente conhecer um pouquinho, quando a gente fala dessa educação híbrida, né? Por que ela é tendência? Por que hoje, né, nós já estamos falando tanto do uso dessas tecnologias digitais, quando for possível? Porque a gente pode mesclar, né? Fazer com que a nossa aula possa ser dinâmica usando desses recursos que aqui foram colocados. Então, desafios para todos nós. A educação por si, ela é complexa, nós lidarmos com pessoas, com seres humanos, fazer com que eles sermos, né, esse elo na busca do conhecimento, na construção do conhecimento, não é algo simples, não é algo fácil. A gente lida, lembra que eu dizia para vocês, a nossa aprendizagem, ela se dá no campo cognitivo, no social. Então, nós lidamos com pessoas com, né, uma diversidade de situações. Então, a gente precisa perceber que existem vários recursos que podem ser usados, tá bom? Próximo, vou finalizar, já estou nos últimos. Então, como são as escolas que usam os recursos tecnológicos? Eles já conseguem se apropriar dessa ferramenta de forma correta? Só o sistema EAD é suficiente? A gente pode dizer que está sendo um exemplo. Nós, quando a gente foi acessar aqui o ambiente da página, foi tranquilo, não foi? Então, são perguntas que, enquanto instituição educacional, nós precisamos fazer. Porque o autor diz, ao finalizar o texto, que ainda existem muitas coisas que precisam mudar. Então, quem é que vai propor essa mudança? Quem é que tem que passar por essa mudança? Os profissionais, os professores, os alunos que frequentam esse ambiente, né? Então, assim, ainda é difícil planejar para mudanças mais profundas. A gente sabe, assim, que nós temos muitas dificuldades que ainda precisam ser vencidas. Nós mesmos, professores, temos muito conhecimento, né, que ainda está precisando ser melhor explorado. Então, assim, dentro deste texto, ele diz para nós isso, que nós ainda estamos no processo do ser humano de andar, nós estamos ainda no engatinhar, né? Nós, quando eu digo, de forma geral, eu sei que alguns colegas já estão avançando neste processo, está bem avançado neste processo, mas muitos ainda precisa, né, rever a forma como está trabalhando, rever se realmente ele está considerando este aluno como sendo o sujeito do processo, se ele já entende que o conhecimento, o aluno, a criança, o jovem, o adulto que vem, já traz consigo parte deste conhecimento. Então, assim, o professor hoje, ele vai ser interrogado e vai dizer assim, eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou conhecer. Algum tempo atrás, o professor era tido como aquele que dominava, só ele sabia. Então, hoje não é mais assim. Vou só colocar um exemplo de um uso de um recurso tecnológico, de uma tecnologia digital. Em muitos casos, os nossos alunos vão nos ensinar como usar determinadas ferramentas tecnológicas digitais. Então, assim, colegas, o que o texto traz para nós é isso, a gente se propor a essas mudanças, reconhecer que nós precisamos mudar a nossa forma de trabalho, a nossa forma de conduzir, né, o processo. Mas uma situação é bem clara. Nós sempre vamos existir, ou seja, vão precisar de nós como professores,
Mas se nós não buscarmos nos adequar a essa realidade que a gente tem hoje, né, nós vamos ficar. Não serão todos que vão ficar pelo caminho, mas alguns ficarão. Então, assim, o desafio é grande para todos nós. Capacitar coordenadores, professores e alunos também, porque fazer uso como aprendizagem não é simplesmente dominar uma rede social, né? Eu sei que muitos colegas já têm essa ciência, mas é realmente trocar experiência com quem já usa, né? Esse é, eu acho que é o grande momento da gente fazer essa troca. Quem é que já usa de determinados recursos? O que é que está dando certo para você? Às vezes eu faço uma adaptação e vai ser legal. Enfim, o caminho de mudança é complexo e é desafiador. Mas o professor, nós professores, conseguimos e vamos conseguir romper esse desafio, né? Vamos conseguir chegar nos próximos, né, momentos que nós retornarmos com os nossos alunos, já dominando um pouco mais esse conhecimento que é as metodologias ativas e metodologias ativas digitais. Só para finalizar, acho que aqui agora é só um pequeno ensaio, né, do que nós temos, do quanto que esse assunto pode render, do quanto nós temos ainda que explorar para conhecer as metodologias ativas digitais também, tá? Então, agora eu passo a fala para a Flávia, para que ela possa fazer as considerações e colocar as perguntas. Pode ir, sim, interrompeu a tela já. Ok. Colegas, eu espero que todos vocês tenham sentido a nossa preocupação em atender a todos os nossos colegas de Aripuanã, Coniza, Cosselvan, Guariba. Alguns colegas estão sem conexão, não conseguiram, mas gratos pela participação de todos, quem só ouviu, quem participou no chat. O importante sempre, Brasnorte, Castanheira, isso, gente, vai me lembrando. Eu fico emocionada porque o Marcos, ele domina bem a questão das tecnologias. Juruena, Aripuanã, a Neuza Maria com mais dificuldades. Potiguaçu, Juruena. Castanheira, Coniza. Juína. E eu, a Neuzimar, com mais dificuldades, eu particularmente trabalho com a tecnologia assistiva, né, para pessoas com deficiência. Tenho um profissional em Juína, trabalhou no Cefap, atualmente trabalha na Escola Dr. Arthur, que é o Mike Zaniolo, e o Mike nos ajudou muito, está nos ajudando, está aqui, respondeu o WhatsApp, Aripuanã, já falei, né? Então, a gratidão pela parceria, né, de saber que sozinhos nós não vamos a lugar algum, né? Então, grata a participação de todos, é a nossa primeira experiência, estávamos temerosos de não conseguir nessa plataforma, estávamos com muito receio de não conseguir levar as informações teóricas para vocês. Agora vamos lá. Uma pergunta da professora Itaibele, eu não a conheço, mas sei que ela usa todos os tipos de metodologias, conheço mães que são gratas pelas experiências que tiveram com os seus filhos alunos dela. A Itaibele faz uma pergunta relacionada ao não cumprimento, né, das políticas públicas para que se tenha acesso nas escolas à tecnologia. Nós sabemos, né, como foi citado no chat, que foi um desmonte, né, da sala de informática, do laboratório de informática. Sobreviveram algumas escolas do ensino médio. Então, o Itaibele pode abrir o seu microfone, né, você já domina esse aplicativo.
e Marcos Neusimar. Eu conheço Guariba, a Escola Maria Miranda, eu conheço Conselvan, Adão Franco, eu já conheço a Ana Nérica, uma escola demais, de pessoas incríveis como as outras, e eu sei o tanto que professores, coordenadores lutam, a Raquel, que está aqui no grupo, para que se possa levar o conhecimento aos alunos, para que se possa incluir os alunos em todas as modalidades de ensino. A Escola Maria Quitéria eu também conheço, a professora Kátia, que trabalhou muitos anos também lá na sala de recursos. Então, Itaibele, abre o seu microfone, Marcos Neusimar. Só um pouquinho. Pode, eu espero, Patrícia, pode falar. Então, a pergunta que eu coloquei é a seguinte: a gente tem a formação sobre o uso das novas tecnologias, metodologias ativas, porém, injusto com nós, professores, vendo que a gente teve um desmanche do nosso laboratório de informática, que juntou com a biblioteca. É interessante ter a biblioteca ativa, que agrega seus conhecimentos, mas não dessa forma. A gente não tem um laboratório de informática ativo para que as crianças usem. Na escola não tem uma câmera profissional, uma câmera que seja semi-profissional para que os alunos possam usar. Às vezes, o máximo que tem é uma caixa de som no data show. Então, como que a gente vai conseguir falar de novas tecnologias se a nossa escola não consegue ceder isso aos alunos? Visto que os alunos também, apesar de ter quase todos celulares às mãos, nem todos têm acesso à informática ou um celular que dê para se usar. Ou então aquele aluno nem tem celular porque o pai e a mãe mal conseguem comprar um celular para si próprio. Então é bem complicado a gente falar de novas tecnologias no uso da educação se a gente não tem esses recursos à nossa disponibilidade dentro da escola, né? E obrigado, adorei muito ter esse bate-papo com vocês. Acho que é uma nova forma da gente estar estudando. Acho que enquanto professores a gente tem que cada vez mais se apropriar disso, porque a gente não pode ficar na mesmice que não temos recursos pedagógicos para agregar o nosso conhecimento. A gente tem que lutar com o que a gente tem e se apoderar das ferramentas que nos é apresentada para que a gente reclame do que a gente não tem. Sim, você tem razão. Eu concordo com o seu posicionamento e está dentro dos nossos desafios fazer com que essa aprendizagem aconteça com o pouco que nós temos, né? Nós, muitas vezes, temos à nossa disposição o livro didático. Em algumas escolas, nem o livro didático. A gente sabe dessa realidade. Mas, então, é isso que nós precisamos, isso precisa ficar nos incomodando, né? Isso precisa estar no nosso dia a dia para que a gente possa discutir também com os nossos alunos. Porque nos é cobrado esse uso, né? Essa metodologia ativa, mas não nos é dado condição. Então, assim, ao mesmo tempo que nós estamos aqui como professores mediadores dessa formação, a gente também se pergunta, quando a gente estava neste momento de preparação, a gente se fez essa pergunta que você está fazendo agora. Como a gente é tão contraditório, né? O momento que nós estamos vivendo as realidades das escolas. A colega Elisângela, lá no início, falou, olha, nós conseguimos ir em Colniza no final de fevereiro, mas a gente percebe as realidades, são várias escolas que não têm a condição que nos é cobrada. Mas aí, Patrícia, eu digo assim, que entre nós, professores, entre nós, os profissionais da escola, a gente precisa trabalhar mais nesse coletivo, fazer essa troca, porque em alguns momentos a gente vai fazer com que essa aprendizagem seja de qualidade com esse pouco que nós temos, com essa troca de experiência, com essa soma. O que nós não podemos deixar é que, por não termos, né, esses recursos tecnológicos
ou não termos jogos apropriados, a gente deixe de fazer o que é melhor para os nossos alunos. Eu vejo assim, que está dentro daquilo que eu disse, né, dos desafios que a gente constantemente vai ter pela frente. Outros colegas que, de repente, têm mais experiência do que eu, vai dizer, pode até contribuir e dizer para nós, se ao longo deste processo, né, de vida profissional, os desafios em algum momento foi menor do que está sendo agora, né? Infelizmente, a educação, agora eu digo assim, que não é colocada como prioritária em alguns momentos, né, pelos nossos administradores, pelos nossos governantes. E enquanto não conseguirmos mudar essa realidade, a gente vai ter que estar, né, nos propondo a esses desafios de trabalhar com o pouco que nós temos. Tá bom? Espero ter contribuído. Cabe ressaltar que no texto do livro Metodologias Ativas, o autor pontua bem que há escolas que não têm nada de tecnologia, escolas do campo, né, escolas urbanas que não têm investimento, que professores realizam trabalhos sensacionais. E assim, hoje, é a nossa região. Eu vou falar da nossa porque eu não conheço as demais. Não só a nossa, né? É uma realidade do nosso país. Mas quando pensamos na possibilidade da educação à distância digital, essa que nós estamos aqui nos apropriando, hoje, colegas de Brasnorte, Castanheira, Juruena, Conselvã, Guariba, Conisa, todos juntos. Eu acredito que nós podemos, sim, nos fortalecer, que nós podemos, sim, lutar para que se cumpram as políticas públicas. Talvez sejamos o país que mais tem políticas públicas e também o país que menos obriga as pessoas a cumprirem, penso eu. Essa modalidade talvez venha para ficar, né? Não só relacionada à pandemia, mas devido hoje à tecnologia ter avançado em todos os sentidos, né? Da saúde, do agro, na vida, né? Quem diria que há alguns anos atrás uma mulher poderia ter um parto sem dor, né? Então a evolução ela percorre, né? Mas eu sempre penso que nós não podemos esquecer que a caneta é um instrumento tecnológico, o giz é um instrumento tecnológico, a lousa, seja o quadro negro, verde, ou branco, ou pincel, e quem faz a diferença somos nós mesmos. Somos nós atuantes. E quando criticam a educação, eu sempre dou essa resposta. Se não tivessem professores interessados, nós não teríamos nem isso, porque nós somos, de fato, interessados. E como há em outras inúmeras profissões aqueles que não cumprem o seu papel, na nossa também há. Mas eu tenho a graça de conhecer a maioria deles muito compromissados com o que fazem. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu só queria completar o que você acabou de falar, dizendo da seguinte forma: a gente esquece, a gente se limita à tecnologia como celular, computador, essas coisas. Só que a tecnologia está em toda parte e às vezes a gente não usa esses recursos como deveria. Por exemplo, a televisão está em todas as casas praticamente, o rádio está em quase todas as casas, a enxada é uma tecnologia que facilita a vida do homem. Então, isso a gente tem que começar a entender e fazer com que o aluno compreenda. Não é porque a gente está no interior do estado, no interior de uma região que não tem tantos recursos pedagógicos, tecnológicos, que a gente não pode criar e incentivar o aluno a ser pequeno inventor também. Porque é a partir dessa dificuldade que a gente consegue construir novos engenheiros, novos seres pensantes que usam do pouco para construir novas invenções para o mundo que a gente está vivendo hoje. A tecnologia ela existe para facilitar a vida do homem e da humanidade. Então, a gente tem que deixar isso fixo na cabeça do estudante. Eu sempre digo, né? Nós esquecemos que o fogo foi uma evolução tecnológica, né? Então, toda inovação e invenção do homem
ela faz parte, né, da nossa construção. E educação é isso, é sempre movimento, nós não podemos parar, né, pessoal? Flávia, posso falar? Sim, claro, Marcos. Alô? Alô, aqui dá o meu depoimento, Arlindo Moraes Conservan. Pode falar, senhor. Fique à vontade. Eu estive escutando com muita atenção e essa proposta, como vocês disseram aí, não é nova. Ela, em 91, a gente era coordenador regional de educação do estado do Rio Grande do Sul e a gente trabalhou os 4 anos dentro dessa proposta, que é o construtivismo liderado por Paulo Freire. Então, a gente acompanhava bem aqui e tem bons exemplos, depois que o secretário municipal de Educação, da questão de fazer com que os passos sejam contínuos dentro dessa visão de proposta nova que vem por aí, que não é nova. Nós temos, o primeiro ano, nós tivemos que fazer o quê? Uma fundamentação teórica. Me parece que os professores estão colocando depoimentos mais em cima de técnicas de como dar aula. Claro que não foge do assunto, mas nós temos que ter um embasamento assim, ideológico da proposta, filosófico da proposta. Nós temos que dominar realmente o que o Paulo Freire pensa de pegar, de fazer com que o aluno seja um elemento que venha buscar da sua realidade um conhecimento. E o professor deve ser um elemento criativo, um elemento preocupado com o saber do aluno, dele mesmo, porque nós temos que estar frequentemente assim se aperfeiçoando. Eu estou dando aula aqui no Conservan, já sou aposentado, mas já passei por várias propostas pedagógicas. Acredito eu que tem que discutir com os professores, quem sabe em reuniões pedagógicas, quem sabe em alguns seminários, de que aonde que vamos e como vamos dar continuidade ou começar essa nova ideia aí. Oi. Marcos, fecha porque a gente já precisa encerrar, tá? Bom, primeiro, quero dizer que eu vou retomar um pouco o assunto da IBL. Primeiro, eu quero destacar aqui que, na minha opinião, a chegada da IBL para a educação foi um grande ganho. Quero destacar aqui que ela somou com outros profissionais na escola que ela chegou tomando posse e botou a coisa para andar. É disso, IBL, que a educação está precisando. É exatamente desse enfrentamento. Então, quando você falou que a enxada é um instrumento tecnológico que ajuda o agricultor, e é disso que nós estamos tratando aqui também. Não estamos aqui dizendo que os profissionais da educação mudem a sua prática amanhã. Não. Nós queremos que ele pratique metodologia ativa no sentido de envolver o seu aluno da melhor maneira possível que ele venha conseguir dentro dos seus limites intelectuais, inclusive, dentro dos seus limites econômicos, do ponto de vista de falta de recursos para adquirir materiais pedagógicos, dentro dos seus limites das relações interpessoais que existem no ambiente de trabalho educacional. É dentro de tudo isso, de todos esses limites, que vem as metodologias ativas enquanto possibilidade de ampliar o potencial do aluno no sentido de garantia dos seus direitos de aprendizagem. Então, Itaiberto, você colocou muito bem, parabéns. Parabéns ao senhor que acabou de colocar, eu acabei esquecendo o nome dele agora. Nós estamos com 50 e poucas pessoas. O Arlindo. O Arlindo, exato. Neste momento, nós estamos com 55 pessoas conectadas. Oscila bastante, né? Porque cai e volta, cai e volta. Mas é preciso lembrar que
O desafio da metodologia ativa é a gente fazer o que a gente pode com aquilo que a gente tem. Porque nós não podemos usar o argumento que não tem isso para fazer aquilo, porque tem escola que tem e não está se envolvendo. Então, como eu disse lá no início da nossa fala, o protagonismo, a cooperação, o envolvimento é que vai fazer diferencial na metodologia ativa, certo? Então, cada um vai dar o que pode de si. Por exemplo, nós estamos aqui em junho, enquanto você fala, trabalhando como doido. Vocês acham que nós estamos produzindo isso aqui com a câmera, com tudo? Não, nós estamos produzindo, se vocês observaram no começo, eu estava com o celular e com a câmera do notebook, porque o celular tem uma imagem melhor, e aí deu um conflito, né, no áudio e na imagem. Então, é desse jeito que nós vamos tentar buscar os caminhos. Vamos ter sucesso? Eu acho que em alguns pontos nós vamos. Porém, nós vamos encontrar muitas dificuldades. Né? Mas a gente está aqui para tentar colaborar no que for possível. Nós também estamos aprendendo, né? E aí eu já quero terminar agradecendo a todo mundo. Eu vou passar a palavra para a Flávia Neusimar. Quero agradecer carinhosamente a conexão de cada um, no sentido de estar presente. Eu, Neusimar e Flávia estamos em ambientes diferentes como vocês. A Flávia na casa dela, a Neusimar na casa dela, e eu em casa, todo mundo no seu ambiente separado, tá? Vamos grupo de risco, né? De risco, né? Então, assim, em respeito às orientações da Organização Mundial de Saúde, estamos driblando esse problema, encarando todo esse desafio, mais o desafio de falta de domínio da ferramenta tecnológica. Assim como vocês encontraram dificuldade para conectar no início, nós encontramos extrema dificuldade para tentar escolher qual aplicativo poderia dar melhor para falar com essa turma grande de pessoas profissionais da educação, certo? Então, gente, estamos junto com vocês. Agora, eu vou passar a palavra para a Flávia, para a Neusimar, e já aproveito para me despedir de vocês. Um grande abraço. Fiquei felicíssimo com a presença online de cada um de vocês. Um abraço forte e a luta continua. Agradecer aos meus pares, professores e formadores de excelência, Marcos e Neusimar, mas principalmente a participação de todos os profissionais, porque sem vocês não teria êxito todo o nosso trabalho, nossa falta de sono, nosso nervosismo, a parceria, né, do Mike por nos auxiliar, a própria gestão do Cefapro, né? Nós três somos do grupo de risco, e então nós tivemos que delimitar os nossos encontros e estamos abertos aí para toda a colaboração. Proponho que continuemos além dessa formação, caso vocês, professores, aceitem, já podem continuidade, e dizer que tudo o que nós pudermos, eu puder ajudá-los pelo WhatsApp, fiquem tranquilos, o nosso compromisso com a educação, nosso compromisso é atender a nossa região dentro do que pudermos, não se acanhem, se eu não souber, eu tenho a quem recorrer, ao Marcos, a Neusimar, ao Mike, que é um colaborador nosso. Fiquem todos bem, cuidem-se, sigamos as orientações da Organização Mundial de Saúde. Talvez seja sabido por todos que nós já temos caso em Juína. Hoje eu fiquei sabendo que tem um caso em Juara, né? Teve casos em Aripuanã, e essa luta é nossa, da sociedade, né? Muito obrigada, gratidão. Eu, como cristã, desejo que o meu Deus, o nosso Deus, abençoe a todos. Neusimar. Agradecer, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, de juntos, né, discutirmos um pouquinho mais sobre a educação, isso é muito importante, é o que eu escolhi, é o que eu gosto de fazer, né, estar na educação. Então, a gente tem que ousar sempre. Nenhum espaço fica vazio. Se nós não nos propusermos ao desafio
de mediar este conhecimento, sermos referência para os nossos alunos, alguém vai fazer. Então, é isso, colegas. Até a próxima conferência, que se tudo der certo, será na sexta-feira. Não é isso, Flávia? Sim. A proposta é sexta-feira, às 16 horas. Caso alguém tenha problema com a conexão em horários, os nossos colegas de Castanheira hoje, poucos participaram. Nós recebemos algumas informações que de manhã era melhor, só que esse horário nós achamos que seria menos conflituoso para a maioria. Mas colocaremos nos grupos de WhatsApp e qualquer informação estamos à disposição. Vou fechar a reunião com muita gratidão e obrigado a todos.